O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, comentou o ataque contra a loja da cidade de São Carlos, onde a estátua característica das lojas da rede foi incendiada. Luciano Hang anunciou que fará uma transmissão ao vivo nesta tarde para mostrar o que aconteceu. O empresário, que é apoiador do governo Bolsonaro, estava em evidência nos últimos dias após o Partido dos Trabalhadores anunciar que entrou na justiça contra ele por pagar pela exposição de faixas por aviões no litoral de Santa Catarina com o texto "Lula cachaceiro, devolve meu dinheiro". Veja o vídeo de Luciano Hang. Na cidade de São Carlos, fomos vítimas de isso mesmo, tocaram fogo na nossa Estátua da Liberdade. Querem nos calar, não tem propostas, não tem argumentos. E aí partem para a ignorância, para o ataque físico, para colocar fogo na propriedade privada. Você já conhece quem faz esse tipo de coisa. Então hoje, às 15 horas, vou fazer uma live e mostrar para vocês o que aconteceu. Um verdadeiro absurdo, um ataque contra a democracia brasileira. Espero vocês lá. O Brasil que queremos só depende de nós e não podemos aceitar esse tipo de ato como uma coisa normal. Espero vocês às 15 horas na live sobre o fogo na Estátua da Liberdade de São Carlos. No processo ajuizado pelo ex-presidente Lula, o juiz negou o pedido liminar para proibir a exibição das faixas. Ouça trecho da decisão. Luiz Inácio Lula da Silva ajuizou a ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela inibitória em face de Luciano Hang. Afirmou que o requerido pretende circular nas praias catarinenses mensagens ofensivas ao requerente com o objetivo de atacar a sua reputação. Dessa forma, requereu a concessão de liminar para que o requerido se abstenha de publicar referidas mensagens. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que opinou pelo indeferimento da liminar. Após, os autos vieram conclusos a este magistrado de plantão. É o relatório decido. Para a concessão da tutela de urgência, é preciso preencher os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, entendo que, pelo menos neste momento, não há probabilidade do direito. Isso porque, como requerente se trata de pessoa pública, ex-presidente da República, está sujeito a críticas por parte da população. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal na reclamação número 15.243 do Rio de Janeiro, relatada pelo ministro Celso de Mello. Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou astrente, a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico, ou então veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou até impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública, investida ou não de autoridade governamental, pois em tal contexto a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Caso comprovado posteriormente algum excesso por parte do requerido, isso poderá resultar em reparação por dano moral. O que não se pode é realizar uma censura prévia, o que não é permitido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. A gente começa essa edição indo direto ao Palácio da Alvorada, porque o presidente Jair Bolsonaro deve passar o Réveillon aqui em Brasília. Não é isso, Luciana Colares de Holanda? Bom dia para você. É isso mesmo, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar a qualquer momento aqui no Palácio da Alvorada, a residência oficial. Ele estava na base naval de Aratu, na Bahia, desde o dia 27 e ficaria por lá até o próximo dia 5, mas resolveu antecipar essa volta para passar o Réveillon aqui em Brasília com a família. E olha, a Força Nacional de Segurança...
Está ventando bastante aqui. A Força Nacional de Segurança deve permanecer por mais 45 dias no Mato Grosso do Sul. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O efetivo vai continuar atuando no policiamento ostensivo, dando apoio às forças de segurança do Estado, com a finalidade de prevenir conflitos agrários e coibir o tráfico de drogas, contrabando, armas e munições na região da fronteira. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Bom ano novo para você. E agora vamos à nossa retrospectiva. O assunto de hoje mexe com o dia a dia de todo mundo, economia. Medidas como a liberação do FGTS estimularam a produção e o consumo e acabaram dando um fôlego para as contas do país. Em 2019, o Brasil superou a previsão de crescimento para o ano. O ano de 2019 começou com a criação de um superministério, o da Economia, que reuniu as antigas pastas da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Indústria, Comércio Exterior e do Trabalho. Com tudo reunido sob o comando de Paulo Guedes, começaram os trabalhos para ajustar as contas, reduzir o Estado e incentivar o empreendedorismo e a criação de empregos. E para isso, o primeiro passo foi reduzir o peso da Previdência nas contas públicas. O problema é que com os anos diminui o número de jovens e aumenta o número de idosos e aposentados. Eu fiz essa reportagem no mês de fevereiro, assim que o governo federal apresentou a proposta da nova Previdência. E expliquei que essa medida era importante exatamente porque o número de idosos deve aumentar e o Estado não conseguiria manter o sistema. De lá para cá foram debates e discussões no Congresso Nacional até a aprovação e sanção em novembro. Uma proposta que trouxe mudanças para a vida de todos. Agora, a nova idade para a aposentadoria ficou em 65 anos para homens, com 20 anos de contribuição, e 62 para mulheres, com 15 anos de contribuição. Para os professores, são 25 anos de contribuição e idade mínima de 57 anos para as mulheres e de 60 anos para os homens. A expectativa do governo é de que a nova Previdência gere uma economia de cerca de 800 bilhões de reais aos cofres em 10 anos. Uma vitória aí com 60 votos a favor, então aquilo que era o nosso objetivo número 1 para buscar o equilíbrio fiscal, que era a reforma aí do sistema previdenciário, agora vai nos dar uma previsibilidade aí pelos próximos 10 anos em relação a esses gastos. Outra medida foi o saque imediato de contas do FGTS. Os trabalhadores puderam sacar até R$ 500 de cada uma das contas ativas e inativas. Uma outra opção criada foi o saque aniversário. Com a liberação dessa verba, mais dinheiro no comércio. É positivo no comércio, segmentos de vestuário, de móveis, eletrodomésticos, de hipermercados, tendem a ser os mais beneficiados. Só esses 3 segmentos do varejo devem abocanhar, digamos assim, 85% dos recursos que vão chegar no comércio varejista. Essas medidas também surtiram impacto na previsão de crescimento da economia. Em 2019, segundo o Banco Central, a expectativa de crescimento subiu de 0,9% para 1,2%. A expectativa é que o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação, encerre 2019 em 4%, dentro da meta. A imagem que os investidores internacionais têm da economia brasileira também melhorou. O risco país registrado neste ano foi mais baixo. Essas ações impulsionaram a economia e o mercado, e os resultados apareceram. O ano começou com a taxa básica de juros Selic em 6,5% e termina com 4,5%, a menor da história. O que permite que a Selic caia e fique baixo por um tempo é uma combinação de fatores. Tem uma parte que é o fator externo, que o juros está mundialmente muito baixo, mas acho que o fator mais preponderante, o fator mais importante é o fato de o governo ter dado um choque de credibilidade fiscal, e esse choque de credibilidade fiscal nos permite trabalhar com juros muito mais baixos. E abrir uma pequena empresa no Brasil ou contratar mão de obra também passou por mudanças esse ano. A nova Lei da Liberdade Econômica, sancionada em setembro, simplificou as regras para incentivar o empreendedorismo. Mais Brasil, menos Brasília.
A frase defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, revelava uma das principais propostas de governo apresentadas em 2019. Foram 3 propostas de emenda à Constituição, a PEC do Pacto Federativo, que destina mais recursos para estados e municípios e propõe a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes. A PEC emergencial, que proíbe estados e municípios endividados de criarem despesas obrigatórias e aumentarem gastos com os funcionários públicos. E a PEC dos fundos públicos, que permite a utilização de 220 bilhões de reais parados em fundos para o pagamento da dívida pública. Com essas mudanças, estados e municípios podem receber de 400 a 500 bilhões de reais a mais nos próximos 15 anos. As mudanças propostas no programa Mais Brasil tiveram como objetivo ajustar as contas públicas, manter as receitas e despesas equilibradas e permitir que o Brasil voltasse a crescer. O grande desafio brasileiro é a transformação do Estado. É como transformar esse Estado, que gasta muito e gasta mal, numa máquina eficiente e fraterna, sabendo que temos que manter a responsabilidade com as futuras gerações. Nós não podemos nos endividar em bola de neve e jogar isso para filhos e netos também pagarem lá na frente. Outra medida criada neste ano pelo governo foi o Programa Verde e Amarelo. O objetivo foi estimular a contratação de jovens até os 29 anos que nunca tiveram emprego formal. O programa também prevê a inserção de pessoas com deficiência e de trabalhadores que precisaram se afastar do trabalho por motivo de acidente ou de doença. Para isso, o governo vai retirar ou reduzir algumas obrigações da folha de pagamento. Os empregadores não precisarão, por exemplo, pagar os 20% da contribuição ao INSS. A contribuição para o FGTS cairá de 8% para 2% e o valor da multa poderá ser reduzido de 40% para 20%. Direitos trabalhistas como férias e o 13º salário estão mantidos. Além dessas ações, a medida também prevê microcrédito para pessoas de baixa renda. Cerca de 4 milhões de pessoas devem ser beneficiadas em 3 anos. A medida deve ajudar na contratação de jovens como o Douglas, que em 2019 pôde estrear no primeiro emprego. Espero que muda tudo a minha vida, né? Começo a fazer minha história, né? Minha trajetória. Ajudar minha família, né? E é isso aí. Para gerar mais emprego e renda, uma outra ação do governo federal foi a Lei da Liberdade Econômica. Criada como medida provisória e transformada em lei, ela prevê menos burocracia e mais facilidade na abertura de empresas, principalmente de micro e pequeno porte. Entre as principais mudanças, a lei dispensa o registro de ponto para empresas com até 20 empregados e elimina alvarás para atividades consideradas de baixo risco, como costureira. A medida pode gerar 3.700.000 empregos e mais de 7% de crescimento da economia nos próximos 10 anos. O conjunto de medidas surtiu efeito na vida de quem estava fora do mercado de trabalho. No ano, foram criados quase 950.000 empregos com carteira assinada. Contratações como a de Paula, nova funcionária em uma loja de sapatos em Brasília. Deu certo, entreguei um currículo, aí fui chamada para entrevista e logo no mesmo dia obtive a resposta, né? E estou aqui agora. Você vê então que algumas das políticas que o governo fez já começam a surtir efeito. Você começa a ter ganho de investimento. Investimento, por exemplo, foi bom nos últimos 3 meses. Então, como que impacta na vida das pessoas? É emprego e renda. E por falar em economia, a partir de amanhã, o motorista vai pagar menos pelo DPVAT, o seguro obrigatório de veículos. O DPVAT é um seguro obrigatório para todos os proprietários de veículos no país. Ele cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistência médica por lesões causadas por acidentes de trânsito. A partir de 1º de janeiro, os motoristas vão pagar menos por esse seguro. O preço para carros de passeio e táxi foi reduzido em 68% e será de R$ 5,21 e para motos R$ 12,25, uma queda de 86% em relação a 2019. Toda redução no nosso bolso, no bolso do contribuinte, é uma boa, né? Eu acho que bastante justo, né?
Anteriormente o valor era bem alto. O pagamento do DPVAT continua sendo obrigatório junto com o IPVA e é um requisito para o motorista obter o licenciamento anual do veículo. Mas a partir de 2021, o DPVAT passa a ser um produto de seguro como outro qualquer existente no mercado. O motorista vai poder escolher qual seguradora ele vai querer contratar. A redução do preço do DPVAT ocorreu após um estudo da equipe econômica do governo mostrar que a parcela do seguro obrigatório repassada ao SUS em 2019 foi apenas de 965 milhões de reais. O Ministério da Economia chegou à conclusão de que o seguro obrigatório tem pouco impacto para a saúde pública, já que equivale a 0,79% do orçamento total definido para a área este ano. Bom, é véspera de feriado e tem muita gente de mala pronta para viajar. Vamos então até a capital paulista saber como está a movimentação. A repórter Priscila Kersh está no aeroporto de Congonhas e traz as informações para a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Mais de 72 mil passageiros devem desembarcar na capital paulista aqui pelo aeroporto de Congonhas no dia de hoje. 29% mais do que no mesmo dia do ano passado. Até agora, houve só 5 atrasos entre 290 voos. Lembrando que, nesses casos, a companhia aérea deve prestar informações e também auxílio como alimentação depois de 2 horas de atraso. No geral, as pessoas devem viajar um pouco mais de avião neste fim de ano. Do domingo passado até o próximo, a Infraero estima que nos 47 aeroportos do país que ela administra, incluindo Congonhas, circulem quase 2 milhões de pessoas, 2,3% mais do que no ano passado. 41 aeroportos operam normalmente agora, 6 têm restrições por condições meteorológicas, como o de Recife. Renata. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.